Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um ACCast, o podcast da Associação Comercial. E hoje para falar de um assunto bastante importante dentro das empresas, né? É um daqueles assuntos chaves que a gente precisa dar atenção, porque se não der, a gente pode vir dar problema. A gente está caminhando para a segunda série, né? A primeira série nossa foi bastante voltada para o empreendedorismo, enfim, os primeiros passos, como se ajustar para ter sucesso, e agora a gente está naqueles temas chaves. E para isso eu trago dois amigos meus, são meus amigos, mas são profissionais competentes, não é à toa a empresa que tem. Primeiro eu quero apresentar para vocês Felipe Franco, né? Ele que aí é auditor, consultor de negócios, está à frente do grupo FEFE, e também ele é presidente da Conte, né? Associação Contábil de Jundiaí. Obrigado pela presença, Felipe. Opa, eu que agradeço, Marquei, pela oportunidade e o bate-papo. Maravilha, muito bom. Obrigado pela presença. E também quero apresentar para vocês Gustavo Piccolo, também é meu amigo, ele que é contador há 35 anos, não é à toa que o cabelo dele está começando a ficar grisalho, né? Mas competente, né? Tem um escritório também diferenciado na nossa cidade, o Grupo Enfoque, e também é diretor da Conte. Muito obrigado, Gustavo, pela presença. Eu que agradeço, Mark, é um prazer aqui estar compartilhando um pouquinho dos nossos conhecimentos para esse pessoal aí tão assíduo aí e poder ajudar. Legal, bacana. Direto ao ponto, né? Sem enrolação. Felipe, me fala, com relação à questão contábil, financeira, qual é a importância dela dentro de uma empresa? Muito bom. A gente vivencia isso, né, Mark? Então, a gente passa isso no nosso dia de trabalho, também nas nossas empresas. Todo mundo tem desafios em relação aos dois temas. Eu gostaria primeiro, acho que, de trabalhar uma divisão entre finanças e contabilidade. Legal. Por quê? Eu acho que existem algumas confusões, isso a gente percebe muito também no nosso trabalho como prestador de serviço nessa área contábil e também financeira, e os empresários acreditam que talvez seja o mesmo tema, o mesmo assunto. Qual que é a diferença do financeiro, do contábil? É importantíssimo dizer e relembrar, eu costumo dizer isso no dia a dia, no nosso cotidiano, lá tanto para os nossos empresários e isso também para os nossos times, que a matéria-prima da contabilidade é um financeiro bem feito. E fazer financeiro bem feito é um grande trabalho. Existe uma rotina, existem algumas premissas importantes que nós temos que seguir. Eu costumo dizer o seguinte, a gente olha o nosso extrato do banco do mês anterior e olha um lançamento, uma despesa, e fala, poxa, eu não lembro o que é isso. E aí o reflexo, muitas vezes, de não lembrar algo, reflete diretamente na contabilidade e traz a qualidade do serviço, dos relatórios, da fotografia que a gente retrata de fato, para poder trazer uma diretriz e realmente uma decisão em relação à entidade, à empresa. Então, o primeiro ponto importantíssimo, acho que conceitos, é a gente diferenciar o que é financeiro do que é contábil. Bacana. Tá? Organizações. Lembrando, se a matéria-prima da contabilidade é o financeiro, eu tenho que seguir algumas premissas básicas. Então, eu tenho que ter um mínimo de um controle do que eu recebo, do que eu pago. Sendo bem simplista na forma de dizer. Sim, sim. E aí é onde a gente percebe também os grandes desafios empresariais, porque o empresário, muitas vezes, ele é bom comercialmente, mas ele odeia finanças. Ou ele não tem tanta aptidão ali com essa área. E nisso, eu já coloco um ponto de atenção da importância realmente de se debruçar e de ter um mínimo material e sempre, sempre observar a área de finanças como sendo de forma estratégica, como também é a contabilidade. Tem uma máxima também que eu costumo dizer que a contabilidade não pode ser vista pelo espelho do retrovisor. A gente tem que entender que a contabilidade é uma ciência importante, estuda o patrimônio das entidades e tem que ser usada para tomada de decisões estratégicas. Então, eu tenho que sentar, olhar a contabilidade meu financeiro como ferramentas de tomada de decisões estratégicas. Bacana. E não simplesmente como fato passado ou que aconteceu e sem tomar nenhuma ação. Muito bom. Então, acredito que se a gente pudesse dividir novamente, financeiro é um tema, contabilidade outro, e as importâncias
do trabalho bem feito no financeiro que vão refletir, de certa forma, na contabilidade. Legal. O nosso tema de hoje, né, Gustavo, é o seguinte: gestão financeira e contábil, maximizando lucros e minimizando riscos, né? O Felipe, quando ele vem aqui e ele fala para mim, para quem nos ouve, quem nos acompanha, que é o pequeno, que é o médio empreendedor, vocês diferenciam o contábil do financeiro. Eu, se sou um pequeno ou se sou um médio, eu preciso ter isso internalizado dentro da minha empresa? Ou eu devo contratar? Ou contratar é justamente o que acontece? Porque, como ele disse, né, normalmente as pessoas são técnicas naquela profissão. Então, por exemplo, eu sou advogado, eu conheço de lei. O financeiro eu até estudei, mas não é a minha especialidade. Então, como que na prática isso acontece? O financeiro, o contábil, como que você vê isso? Na realidade, assim, hoje é uma grande preocupação, e eu acho que é uma tendência, de você ter especialistas. Então, quando você fala de especialistas, você até pode internalizar, o problema chama-se custo. Então, quando a gente está falando da área financeira, de uma contabilidade estratégica, uma contabilidade para tomada de decisão e tudo mais, o que você precisa fazer? É controlar os centavos. Então, o que dirá os milhares? Então, quando você vai contratar um financeiro, nós estamos falando aí algo em torno de 2, 3 mil reais de salário, fora os encargos, fora o resto de custo que sobrecai sobre isso. Para você ter um funcionário interno. Um funcionário interno. Quando você vai terceirizar, obviamente que você tem uma redução significativa desse custo. E tem pessoas especialistas no assunto. Então, quando você terceiriza, você acaba tendo uma redução de custo, uma especificação melhor, uma atenção melhor sobre os seus números, e aí é evidente que fica fácil tomar a decisão, internalizar ou terceirizar. Terceirizar por uma questão de custo. O grande problema que acontece quando você terceiriza é a falta de comunicação. Você precisa ter ferramentas e modos de passar isso para o seu terceirizado diariamente, continuamente. Não pode ser como o Felipe acabou de comentar. Daqui uma semana eu vou olhar o que aconteceu no extrato. Esquece, você esqueceu, passou. Isso tem que ser diariamente, tem que ser no momento que acontece a transação. A pessoa tem que estar focada fazendo o trabalho. Tem que estar focada. Então, eu fechei um contrato. Fechou um contrato? Já passa para o seu financeiro. Fechei um contrato, vai ser de X valor por mês, começa aqui, termina ali, para que ele já possa fazer essa cobrança. Ou então fiz um pagamento, que acontece muito, fiz um pagamento, porque às vezes a gente está na linha de frente, está negociando ou está fazendo uma compra, precisa pagar ali. Pagou? Já avisa o financeiro, precisei fazer a alocação de um recurso aqui, ali, é para isso, é para aquilo, para que isso possa refletir a realidade do seu negócio. E aí, obviamente, que tudo essa matéria-prima, como o Felipe acabou de colocar, do financeiro, vai refletir na contabilidade, que antigamente eu falava que a contabilidade era uma fotografia do seu negócio, uma fotografia numérica do seu negócio. Hoje eu já costumo dizer que não é mais uma fotografia, é um filme numérico da sua empresa. Porque ele está em constante evolução e você tem que estar atento a ele, o que está acontecendo e corrigir as rotas no dia a dia. Ou seja, se você não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Ou seja, em cima do que você está falando, a gente precisa retratar verdadeiramente, pontualmente, todas as situações, para que lá na frente você tenha um planejamento correto e você saiba para onde você vai. E em cima disso, até mesmo porque eu sei que vocês, pelo fato dos clientes que vocês têm, vocês sempre estão muito dentro das empresas, conversando com os empreendedores. E aí, no início da fala do Felipe, ele me trouxe uma palavra que eu queria trabalhar um pouquinho ela, né? Que são realmente os desafios, os problemas. O que na prática vocês veem, né? Quando você está dentro da empresa da pessoa, ou mesmo quando as pessoas enviam os relatórios, ou melhor, não enviam, né? Quais são esses desafios, esses problemas comuns? Porque, de novo, quem nos acompanha pode estar passando por essa dor.
Exato. Eu acho que é o primeiro, se desculpa Pode. te interromper. Não vão brigar por isso. Não, imagina. Eu acho que o principal é misturar o pessoal com o empresarial. A partir do momento que você misturou o seu pessoal com a sua empresa, começa a desandar o molho. É só o Faustão, que é tanto no pessoal quanto no profissional. Porque no contábil não é. Nós costumamos dizer que na constituição da empresa, a gente faz uma brincadeira, falar, Mark, você acabou de constituir a empresa X e do seu lado agora tem uma pessoa, que chama pessoa jurídica, que é a pessoa Y. Então, dê boas-vindas a essa pessoa e daqui para frente você passa a ter uma outra entidade, uma outra personalidade jurídica que é a sua empresa. Porque realmente é muito complicado. E aí, de novo, vem a questão cultural nossa da preparação empresarial. Porque nós estávamos, até então, em alguns momentos, nós atendemos clientes, pessoas que são empreendedores, que têm um sonho de empreender. Ele era executivo, diretor, empregado, e não tinha preocupações em relação a vários temas. Alguns dos temas, financeiro e contábil. Porque alguém fazia por ele. E no momento que a gente se depara com um grande desafio de poder gerir a sua empresa, e aí quando a gente fala gerir, nós vamos gerir pessoas, processos, finanças e etc., vem realmente aí o grande desafio no cotidiano empresarial. Para isso, é muito importante, como o Gustavo bem colocou, a gente já colocar isso de forma muito clara. Existe a minha pessoa física e existe a pessoa jurídica. Dados estatísticos, né, a gente sabe, o Sebrae, por exemplo, tem dados que de cada 10 empresas, em 2 anos, 7 encerram as atividades. Então, a taxa de mortalidade é muito grande. Também vem aqui um grande ponto. Primeiro, você é sócio único ou você tem sócios na sua empresa? Sócio único pela questão da empresa unipessoal, né? Então, eu posso ser o sócio. Então, você coloca como sócio, perceba, não o dono, sócio da empresa, ou você pode ter outros sócios que são outras pessoas físicas ou até mesmo jurídicas. Um grupo, né? Um grupo. Nesse modelo, qual seria o melhor planejamento em relação à parte de finanças? Eu tenho que determinar um prolabore, eu tenho que determinar o meu salário. Ah, não, eu vou fechar um mês para ver o que acontece. Não. Determine, sim, um valor que você precisa para ter o seu prolabore, que é o salário do sócio. Ou seja, se esse mês eu tiro 1.000, amanhã posso Você tirar tem dois, quanto- posso tirar 2, 3, 4, 5, ou tem que ter uma regra? Pode. Não Posso? é também fixo, né? A gente não tem, assim, a lei não determina. Existe um mínimo que é o salário mínimo, né? Mas quando a gente fala de determinar, né, Mark, porque nós percebemos que muitas vezes o sócio, como o Gustavo colocou, começa a pagar as contas da pessoa física na jurídica, da jurídica na física, e vira realmente uma grande bagunça. Foge aos princípios contábeis, então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. E até antes, faz um planejamento. Ah, mas eu não sei fazer planejamento. Pega uma folha de papel, coloca um mínimo de informações necessárias e precisas que você precisa naquele momento para poder iniciar o seu trabalho. Quais são elas? Quais são as minhas fontes de receita? Quais são os meus custos? Qual o meu preço de venda? Aqui, quando a gente fala desse exercício simples, que qualquer um de nós podemos fazer hoje pensando no nosso negócio. Ah, o meu produto é esse, hoje a minha receita é X, meu custo, minhas despesas Y, o meu resultado é esse. Muitas vezes, quando a gente se depara, tem empresários que trabalham com preço que não paga a operação. Então, quando você percebe, a sua operação está deficitária. Trabalha com prejuízo. E aí o empresário não percebe que ele está numa bola de neve porque ele captou recurso próprio. Muitas vezes ele investiu. E aí muitas vezes ele tem todo o recurso ali angariado ao longo da carreira para poder concretizar o sonho e ele vai consumindo. Sim. Aos poucos, quando ele percebe que ele não tem mais dinheiro, Acabou. entrou num colapso empresarial e aí ele decide então encerrar o seu negócio e voltar a ser CLT. E aquela pergunta que eu fiz para você é por quê, né? Na verdade, muitas vezes a gente vê, ele começa tirando 1.000, aí sobrou um pouquinho no caixa. Pega No outro, 2. pega 2, no próximo ele pega 4, mas não vai chegar no terceiro, ele já vai ver que ele não vai ter 500, né? Fazendo uma matemática simples. E a gente passa por um processo, né, de educação muito complexo no que diz respeito ao conhecimento financeiro, né?
Nossos filhos, as crianças, deveriam ser ensinadas, né? E aí, falando beabá, poxa, você tem que saber o quanto você gasta e o quanto você ganha, que é a receita, né? No final das contas, quanto sobra. Porque se você não tiver essa matemática básica que muitas vezes o nosso pai ensina pra gente, e eu aprendi, eu lembro, meu pai tinha uma cadernetinha, meu pai nunca foi empresário, mas ele tinha uma cadernetinha que ele anotava tudo. Fui no supermercado, gastei X. Comprei uma bala, gastei Y. Ganhei tanto. Um menos o outro é igual a X. Posso gastar ou não posso. E a gente percebe de novo, né? A pessoa é técnica, ela não teve esse estudo financeiro, e quando ela vai para o mercado de trabalho, apesar dela ser muito boa tecnicamente, ela passa a ter problema, né? E aí, eu quero levar para você o seguinte, Gustavo, tendo esse controle, que é um pouquinho do que o Felipe falou, no que isso impacta lá na frente? Vai ajudar no crescimento? A partir do momento que você tem uma saúde financeira saudável, que você está buscando uma saúde financeira equilibrada, tanto na vida pessoal, que é o que a gente acabou de falar, o exemplo que você usou aí do seu Gustavo, meu xará, inclusive, que controlava e sabia o que poderia gastar, o que não poderia gastar, se dá para comer uma pizza ou não dá para comer uma pizza, isso, consequentemente, vai ficar dentro da empresa. A sua empresa vai ter o recurso e vai ter a sobra na empresa. Não é seu, é da empresa. Quando você traz isso para dentro da empresa, você consegue fazer novos investimentos. Fazer novos investimentos significa trazer novos produtos, nova tecnologia, estar atento ao que o mercado tem e o que o mercado está exigindo. Hoje nós vivemos num mercado, num mundo globalizado e numa velocidade gigantesca. Então não adianta hoje eu continuar vendendo radinho de pilha, se radinho de pilha não é mais o que o consumidor quer. Se você gastou todo o seu recurso, abusou das suas finanças, misturou as suas finanças da sua empresa na sua pessoa física, como é que você vai conseguir deixar de vender o seu radinho de pilha e começar a vender um smartphone, trazer algumas coisas de tecnologia maior? Você precisa ter essa sobra de caixa para poder trazer tecnologias e melhorias para os seus produtos e, por que não, para os seus processos também. Porque os processos também estão numa velocidade muito forte. Então, tecnologia hoje todo mundo quer na palma da mão. Então, não adianta você ter um 486 que não vai funcionar. Hoje é app, eu quero estar isso aqui na palma da mão, quero ver como que está meu extrato, quero ver minhas finanças. Na hora de mandar um documento para o meu contador, eu não quero ficar colocando no malote, esperando o motoboy. Eu quero tirar uma foto, isso aqui já está lá no meu contador, já está, inclusive, já contabilizado. Então, essa velocidade faz com que eu tenha que ter um planejamento, um orçamento, uma sobra de caixa para que me permita fazer esses novos investimentos e trazer mais tecnologia e continuar sendo competitivo. Senão, eu fico ultrapassado. Eu tive recentemente um cliente que 90% da receita dele era em espécie. Então, todo final de dia, ele tirava, ele colocava a mão no bolso e ele tinha um pacote de dinheiro. Que beleza! Que maravilha! Mostra pros amigos ainda. E mostra pros amigos. E aí para no boteco e senta lá, tá cheio de dinheiro, paga uma cerveja, vamos aqui, vamos comer uma pizza. A hora que chega no dia seguinte, ele tem um monte de conta para pagar. Sim. E o dinheiro dele ficou no dia de ontem. Exato. Então, precisa ter o controle, precisa. Isso faz com que tecnologia, controle, maximize o seu resultado, com certeza. Essa regra não vai mudar nunca. Eu costumo dizer que é o seguinte, e eu acredito que vocês concordam, o dinheiro não leva desaforo. Nunca. Né? Se você desaforar o dinheiro, você está perdido. E até me arrepia essa situação, porque a gente vê muito, né? Na sua fala, Gustavo, você estava falando um pouquinho do passado, como era, né? A gente está nas redes sociais, a gente está no Spotify, no YouTube. Você falou 486. Talvez muito dos que nos acompanham não sabe que é o 486. Com certeza não. Era um computador da época e era o computador, né? Só que se você, que tem um pouquinho mais de idade, usava esse computador, se você ainda tá nele,
você está defasado, está caminhando para o insucesso, né? Mas a velocidade que as coisas mudam, inclusive nos dias de hoje, os negócios crescem numa velocidade muito grande, né? Quem nos acompanha nas redes sociais, enfim, no Spotify, muitas vezes está tendo um crescimento grande. O que eu queria levar para eles, eu queria que o Felipe falasse um pouquinho, é o seguinte: a pessoa, quando é empresário, mesmo ela tendo um controle, chega o final do mês e ela não tem um centavo? Isso acontece? Nossa, acho que isso é mito, né? Utopia, isso. Isso só acontece na Suíça. Na Suíça? No Brasil, não tô brincando, né? Acontece muito. Muito. Então, muito, assim, é normal. Muito. Você tem que investir Exato. no seu negócio. E negócio, Mark, é um ponto importantíssimo que você colocou, não é, às vezes, resultado imediato. Não é em uma semana e um mês que muitas vezes nós vamos ver o resultado. Então, não desanime. Você que está empreendendo, empresário aí, que tem o apoio, muitas vezes, da CE para vários temas que a gente percebe, nós vivemos um momento de ser muito imediatistas, né? Imediatista. Então, assim, as pessoas querem resultados imediatos e sem esperar. Então, todo o resultado, lógico, temos negócios que são resultados imediatos. A gente também não pode generalizar. Mas tem mês que pode ser bom, tem mês que não. E aí é o grande desafio. O mês que você não teve um resultado positivo, que você não teve lucro, o seu salário. E nós sabemos que os empresários pequenos e médios retiram o lucro como parte do salário. Como é que fica essa situação? Também tenho clientes que muitas vezes fecha no prejuízo, mesmo assim ele conta com um valor fixo, sendo que ele vai sangrar depois a empresa nos próximos meses, sangrar no bom sentido. Então, assim, o resultado do equilíbrio financeiro é uma constância. E, para isso, eu reforço a importância de você criar avaliação e indicadores para que você possa medir. Porque é natural, às vezes quando a gente está no negativo, a gente não quer entrar na conta para olhar que está no negativo. Mas a gente tem que ter força, energia, foco para conseguir assumir aquilo e reverter o resultado. Manter a constância em observar os números, de certa forma, é importante. Criar métricas, definir automaticamente indicadores e orçamento e acompanhar aquilo de forma gradativa é importante. Então, fecha o negativo? Fecha. Às vezes fecha muito no positivo, daí fala, poxa, agora fechou no positivo, estou super bem, chega no próximo mês, o negativo é ainda maior. Então, ter esse controle e saber poupar, saber aplicar, saber utilizar bem o dinheiro, como você bem disse, o dinheiro não aceita desaforo, é muito real. E outro ponto importante, nós temos memórias em relação ao dinheiro que muitas vezes nos trazem traumas. Porque o dinheiro é sujo, porque quem ganha dinheiro não presta, porque quem tem dinheiro não vai para frente. Então, quantas vezes nós já ouvimos coisas do tipo, enquanto jovem? Recentemente, minha filha estava no carro, estava com uma nota, nós estávamos lá descendo para ir para a praia, dei uma nota de R$20 para minha filha e uma de 20 para o meu filho. O orçamento de vocês é R$20 para passar o final de semana na praia. Ela foi e colocou o dinheiro sem querer na boca. Eu falei, não faz isso, dinheiro é sujo. Então, eu também, de forma errada, já criei uma memória. Por que o dinheiro é sujo? Então, na hora eu percebi, falei, não pode colocar o dinheirinho na boca, porque as pessoas colocam o dinheiro na mão, tem bichinho, para não retratar e deixar uma memória nela em que o dinheiro é sujo. Então, a gente tem que, talvez, ressignificar o que é o dinheiro. Sim. E, para isso, tem que tomar bastante cuidado. Sim. Gustavo, quando a gente inicia um empreendimento, uma empresa que seja, é muito importante, desde o início, a gente já ter, de alguma forma, esses indicadores registrados. Esse débito, esse crédito, enfim, porque ele vai te ajudar lá na frente. Essas anotações são as demonstrações financeiras? Ou seja, o que são as demonstrações financeiras? Porque quando a gente fala demonstração financeira, quem não é da área financeira, quem não é da área contábil, eu acho que tem um pouquinho de dificuldade de entender. O que é uma demonstração financeira? Vamos dividir um pouquinho, tá bom? Sim. Antes e depois de virar um empresário, né? Então, quando você vai virar um empresário, a primeira coisa que você precisa fazer é
quanto de recurso você tem, o quanto daquele recurso vai ser alocado para a sua estrutura física produtiva e o quanto daquele recurso você vai deixar para o seu capital de giro. Não adianta você pegar todo o seu recurso, montar uma bela de uma loja, uma bela de uma empresa, colocar os melhores produtos, as melhores pessoas, achando que no dia seguinte você vai começar a vender. Você não vai começar a vender no dia seguinte. Ou se você começar a vender no dia seguinte, você precisa repor estoque. E aí, no mês seguinte, você tem custos que vão continuar acontecendo, despesas que vão continuar acontecendo. Por isso que é importante você deixar uma parcela desse dinheiro que você tem, dessa reserva que você tem, para o seu capital de giro, que é para você poder rodar e não ter que entrar num banco, não ter que deixar de pagar um imposto, deixar de pagar alguém, que você tenha realmente uma reserva financeira para iniciar o seu negócio. Capital de giro, perdão, para que todo mundo entenda. O capital de giro é o valor que eu tenho na minha conta para que eu consiga pagar as contas do dia a dia. Exatamente. É a mesma coisa que fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma demonstração financeira. Então, quando você falou de demonstração financeira, o fluxo de caixa é uma demonstração financeira que te traz dia a dia. Tem pessoas que gostam dia a dia, pessoas quinzenalmente. Eu gosto muito do dia a dia, porque tem que ser ali. O quanto está entrando, o quanto está saindo e o quanto sobra na sua conta corrente no dia, e você tem uma visão a médio e longo prazo. Ou seja, o que eu vou ter de entrada na próxima semana? O que eu vou ter de pagamentos na próxima semana? O meu recurso, o meu dinheiro, como que vai se comportar ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de 6 meses? Então, o fluxo de caixa te traz essa visão. O quanto você tem, o quanto você tem a receber no período e o que você tem a pagar no período e qual é o saldo diariamente ali nesse período. Então, você consegue controlar as suas finanças. Isso é uma demonstração financeira, por isso que eu falei o antes e o depois. O depois é a hora que você montou a sua empresa, você começa a ter essas demonstrações, esses indicadores. Então, o fluxo de caixa é uma demonstração financeira. Depois você tem uma outra demonstração financeira que é muito importante, que é a demonstração do resultado do exercício, ou seja, do mês, o quanto você vendeu no mês, o quanto foi o seu custo, quais foram as suas despesas, quanto foi seu imposto, inclusive, e qual é o seu resultado. Vamos falar do leão já já. Porque a gente deixa o imposto ali, muita gente usa, inclusive, o imposto como uma maneira de se financiar. Então, a gente conversa sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas como é que funciona? Então, esse é o DRE. Os pequenos empresários, muitas vezes, não conhecem nem a demonstração de resultado. DRE, demonstração de resultado do exercício. É uma demonstração financeira que você comentou. E tem uma outra, que é o balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? Seria o seu ativo e o seu passivo. O que seria seu ativo? Todos os seus bens, tudo que você tem, tudo que você conquistou, seja o que você tem no banco, o que você tem a receber dos seus clientes, o que você tem de estoque, o que você tem de patrimônio, que são os seus ativos fixos. Como é que está isso? Isso é seu ativo. E depois, do outro lado, a gente tem os seus passivos. São todas as suas obrigações, são todos os seus deveres. Seus fornecedores a pagar, seus impostos a pagar, os seus salários a pagar. Não esquecendo de uma verba importante, as provisões de férias e 13º dos seus colaboradores. Porque vai chegar a final do ano agora, nós estamos chegando no final do ano, você deixou a reserva do 13º dos seus funcionários? Algumas empresas fazem férias coletivas, você tem recurso guardado para isso? Isso está especificado numa demonstração financeira chamada balanço patrimonial. A hora que você tem essa visão do que você tem, do que você deve e qual foi o resultado do seu mês, ali você tem indicadores que vão te ajudar na condução aí, que com certeza, se você olhar isso, se você tiver atenção e saber ler, isso é uma das coisas que muitas vezes a gente não consegue, os pequenos empresários não conseguem.
é ler um balanço e um DRE. Pede pro seu contador, senta com ele e fala assim, cara, eu quero entender o que significa isso. Sim. Porque se você não souber o que significa isso, esquece. E você não é obrigado a saber, né? Não Você é não é obrigado. obrigado a Isso que eu saber, ia né, dizer. Felipe? Ninguém é obrigado a Porque, saber. porque assim, Gustavo, eu fico imaginando a seguinte situação, né? Principalmente para quem a gente leva a mensagem. Me veio aqui, até anotei aqui. Ó, eu sou influenciador digital e comecei a ganhar dinheiro com isso. Sim. Tô vendendo na internet e tô começando a ganhar dinheiro com isso. Como efetivamente o contador pode me ajudar com essas informações que você colocou aqui na mesa, que são termos técnicos, que quem não é da área não tem obrigação de saber, mas o contador sabe de cor salteado, né? Então, como que o contador, Gustavo, Felipe, como o contador com essas informações consegue ajudar o empresário para que ele caminhe para o lado correto? Me fala, Felipe. Um desafio que eu faço para todos os empresários, né, Gustavo? Às vezes o empresário fala, mas qual que é a importância real da contabilidade? Eu não consigo ler, eu não entendo, você me explica. Uma pergunta que eu faço e deixo o desafio também. Imagina que você é um influenciador, ou você tem uma empresa X, e chega um investidor e fala, quero comprar sua empresa, a empresa vale 1 milhão, eu ofereço 10 milhões pela sua empresa hoje, agora. Você vende? Sim ou não? Pode ser que o empresário diga, não, eu quero continuar, mas dependendo dos objetivos, ele diz sim. Primeiro documento solicitado em qualquer processo Balanço. de M&A, compra, fusão, etc. Balanço. Balanço é todas as informações que o Gustavo falou E há pouco. DRE, né, que ele acabou de falar. Por quê? De fato, mostra o cenário. É o que nós precisamos olhar, é o que foi entregue, é oficial. O balanço é a fotografia, Felipe? É a fotografia. É o exame de sangue. É o exame de sangue. a É o fotografia. exame de sangue. Quando você vai no médico, qual é a primeira coisa que É. ele te pede? Você tem exame de sangue recente? Ou então ele já te dá um check-up e fala assim, vai te fazer um exame de sangue que vai te trazer um pouco da sua saúde. Então o balanço e a DRE é a saúde financeira da empresa. Então, a última linha, desculpa, atrapalhei Não, é talvez isso seu mesmo. raciocínio, a Não. última linha, levando em consideração o exemplo que o Gustavo deu, né, o paralelo que ele fez, na última linha lá vai ter o resultado do exame. Vai ter o Exatamente. laudo. Essa empresa é X, é Y, é uma empresa... E aí nós vamos ter o valuation, que é um termo em inglês, né? Mas é quanto vale a sua empresa, e muitas vezes tem formas de fazer esse cálculo de valuation pelo lucro líquido, é um exemplo. Então, se a sua empresa tem um lucro muito alto, ou se não existe lucro, são alguns pontos que nós temos que entender. O que está acontecendo. Tem empresas realmente que nós estávamos falando, e aí é um ponto importante, às vezes financeiramente existe um dinheiro ou não existe, contabilmente pode retratar de forma diferente. A contabilidade, ela traz alguns registros que financeiramente elas não impactam de forma direta. Então, um exemplo, o Gustavo citou a estrutura de um balanço. As contas do ativo, do passivo, o demonstrativo do resultado do exercício, a DRE. E aí eu tenho lá, por exemplo, um ativo, comprei um carro para a empresa, e esse ativo ele deprecia. Então ele perde valor contábil. Talvez financeiramente ele tenha valor, mas contabilmente não. Então nós temos que entender também algumas diferenças. Então é importante que o empresário ele entenda que a empresa ela precisa ter os controles para, primeiro, você iniciou aqui falando um ponto muito importante. Se você não tem um objetivo, uma meta, qualquer caminho que eu vá, tá bom. Então tenho que realmente estipular e traçar uma meta clara como empresa e como empresário. E automaticamente buscar acompanhar isso. Não adianta também a gente traçar uma meta, um objetivo e não acompanhar. Aí é onde a gente se perde. A fotografia pode ser sim um balanço, mas a gente tem o vídeo, como o Gustavo bem colocou também, eu adoro também essas comparações. Não tem como a gente ficar vendo fotografias, a gente tem que ver o vídeo, faz lá, volta um pouquinho, né? Para quem tinha fita de videocassete, rebobina a fita aqui, volta um pouquinho, olha aquele passo, entendi, agora eu vou fazer diferente para buscar resultados diferentes. Sim. Então, esse é um ponto importante também que eu acredito que faz sentido para o empresário. Bacana. Ô, Gustavo, e como assim, na prática, no dia a dia, vocês ajudam o empresário? Então, vamos lá. O empresário, ele já está preparado, ele já criou um corpo, ele já tem a questão dos indicadores lançados,
ele tem uma contabilidade contratada, que seja, muitas vezes ele já tem o financeiro dentro da empresa dele. Como que ele, com essas informações, entregando para vocês, contadores, vocês na prática ajudam? Qual é esse papel da ajuda do contador frente ao empresário? Então, a partir do momento que você tem esses indicadores, você consegue ter a sua empresa na sua mão, você tem o domínio das informações, existem estratégias, que aí é um pouquinho mais, que seria um planejamento tributário, por exemplo, que você pode olhar e falar assim, viu, ao invés de eu canalizar tudo em um único CNPJ, numa única empresa, você ter duas empresas legalmente constituídas para que você tenha uma carga tributária melhor. Estamos falando de impostos, planejamento tributário. Planejamento tributário. Então, o papel do contador é auxiliar e entender o que a legislação fala, o que a legislação pede, o que a legislação exige, para que a gente possa traduzir isso para o empresário, para o pequeno empresário, de forma eficaz e que ele possa ter uma redução na sua carga tributária, por que não na parte de folha de pagamento, como é que ele pode reduzir folha de pagamento dele. Então, existem várias estratégias que, com esses indicadores, o papel do contador é fundamental. E aí entra um paralelo, né? Hoje, com a questão tecnológica, velocidade e tudo mais, muitos empresários partem para a contabilidade digital, para a contabilidade online, traz esse universo. Esse universo é fantástico, acho que isso traz resultados sim, mas ele é frio. Se você não consegue interpretar aquelas informações, você vai ter um gap aí. E toda vez que você tem um gap, você pode estar deixando dinheiro na mesa. Então a ideia é que você procure sempre o seu contador, ou se você utiliza das ferramentas da contabilidade online e tudo mais, que você busque pelo menos um profissional da área contábil para poder te ajudar a traduzir esses números, esses indicadores e como melhorar. Não é porque eu tenho uma liquidez seca de 1,5 que está ótima. Mas e se eu tivesse 2, não seria melhor ainda? Qual a estratégia que eu posso usar? Eu vou alavancar com o banco, eu vou pegar um Pronamp, eu não vou pegar um Pronamp, eu vou fazer um projeto, eu não vou fazer um projeto. Então, o papel do contador, por ter um conhecimento um pouco mais amplo, é trazer estratégias. Sim. De qual é o dinheiro mais barato, qual é o tributo mais barato, qual é o modelo de empresa é melhor. Eu vou montar uma holding, hoje está muito na moda de falar de holding e tudo mais. Sim. Qual é o papel da holding? O que isso vai trazer de economia e tudo mais? Então, eu acho que é importante a proximidade com o contador para que ele possa traduzir e te ajudar na sua estratégia comercial de produtos e tudo mais, e o contador com a estratégia numérica, tributária e tudo mais, para que maximize sua rentabilidade, seu lucro. Eu estou no mercado já, não é de hoje, há mais de 20 anos e também tenho uma certa idade, tenho 45 anos. Tá ficando com a barba branca, doutor. Tá branqueando. E assim, toda vez que eu ouvia falar da palavra contador, me remetia a um rapaz com a caneta em cima da orelha, né? E uma pessoa de um pouquinho mais de idade. Por que eu tô trazendo isso? Porque as coisas mudaram e mudaram muito. Né? O contador, que era aquele com a caneta em cima da orelha, tá longe de ser, né? Com base nisso, até mesmo porque assim, vocês são jovens, né? São contadores jovens, né? Que estão atualizados. Eu queria saber hoje, com relação a fluxo de caixa, aos indicadores, às demonstrações, hoje, por conta da tecnologia, existe uma melhor prática? A questão tecnológica veio para auxiliar, para ajudar? Como que vocês veem isso? Ou não, a gente está caminhando para um lugar aí que a gente vai ficar maluco. Aliás, o governo vai vir dentro da nossa empresa e vai pegar tudo. Como que é isso? Recentemente, a gente estava fazendo um evento falando para alguns empresários sobre a importância do papel do contador, né, na preparação dos documentos para um processo licitatório, para compras públicas. E aí a gente brinca também dizendo, viu, se aproxime do seu contador, confie no seu contador como você confia no seu médico, no seu advogado, converse, entenda, se aproxime.
Então, esse estigma do contador, da caneta, ou do contador, eu costumo brincar, sabe, ao primeiro botão da camisa aberto, um pouco mais saliente, e a corrente de ouro. A gente tá saliente, né? Tinha contador antigamente, inclusive, tinha um pouquinho de caspa no paletó, hein? Verdade. Cá entre nós, brincadeira. Então a gente mudou muito. Acho que todas as profissões passaram por mudanças em relação sim. ao perfil, né? E quem não mudou ficou para trás. Sim. Infelizmente é essa a verdade. Como que você pode trazer de forma assim auxiliar, né? Hoje, exemplo, nós temos lá uma ferramenta de indicadores para a parte financeira. Então a gente pega possibilidades aí de ferramentas disponíveis no mercado, traz os números através do Power BI e os indicadores e conversa de forma estratégica. Isso é uma mudança importante que traz uma grande evolução, inova e apoia o empresário em tomada de decisões. E nós temos que buscar, sim, como eu também deixaria aqui, quando você fez a pergunta anterior, né, Mark, o Gustavo estava respondendo, me veio à mente. Um ponto que eu acredito muito para o mundo empresarial, a educação, o conhecimento. Então, a gente tem que buscar, porque às vezes nós acreditamos que a gente já tem uma formação, que eu sou formado, que eu já tenho pós, mestrado, doutorado, mas sempre tem algo novo a aprender. Sem dúvida. Então, ter realmente essa humildade de aceitar, de entender e discutir é importante. Por que não? Porque não adianta a gente falar de indicador, uma margem de contribuição, uma liquidez, etc., também sem ter um sentido lógico. E não existe receita de bolo. Sim. Cada negócio tem sua realidade. Cada empresário sabe onde dói o calo. Não tem como a gente pegar um modelo, vou pegar um modelo da Disney, vou pegar um modelo da Apple, vou colocar dentro do meu negócio e eu quero ter sucesso como eles tiveram. Não é assim. Então a gente sabe que são realidades, mercados diferentes. Eu sempre costumo dizer para alguns empresários, perceba, olhe o que é flutuante. Isso pode ser prejudicial. Tem empresas que fazem câmbio, tem operação fora. O dólar sobe, é uma grande armadilha. Faço operação de empréstimo, sobe inflação, é uma armadilha. Eu tenho que projetar, eu tenho que olhar para o mercado de forma a prever situações e tudo que flutua é risco. Então, você está no rio, está flutuando, eu não sei que rumo aquilo toma. Então, a educação, para voltar no tema da educação, é também um grande desafio. O empresário tem, sim, como obrigação, e nós somos, além de tudo, todos nós aqui, e vocês que estão nos assistindo, somos empresários. Sim. Além de ser bons advogados, bons contadores, nós somos empresários. Sim. E a gente tem que se colocar nessa cadeira e assumir esse papel. Então, o conhecimento também eu deixo como forma estratégica. Sim. Os empresários têm, sim, que se atualizarem em relação a todos os aspectos. Sem dúvida. E ter humildade, né? Humildade em compartilhar as suas vitórias, compartilhar. Ter humildade em aprender. Como você falou, né? Eu tenho 35 anos de profissão contábil. Eu comecei, era gelatina. Então, fazia transcrição de balanço e tudo mais mesmo. Na gelatina, velho. E hoje já esquece. São os SPEDs, tudo tecnologia. Tenha humildade em aprender, tenha humildade em compartilhar suas histórias, humildade em distribuir esse conhecimento, né? Como o Felipe falou, as partes flutuantes. Como você trata das partes flutuantes? Na exportação, na importação, faz um hedge, não faz um hedge. Tudo isso, alguém conhece. Sim. E aí, muitas vezes, você fala assim, não, eu já faço importação faz 200 anos, não vai cair. Escuta. Dá oportunidade para os mais novos, para as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento. Tenha humildade de escutar. Hoje as pessoas se acham muito acima da média, acima de tudo e de todos. E aí acaba essa questão educação aí caindo por terra. A informação, ela tá de muito fácil acesso, né? Hoje, você entra lá no Google, você encontra toda e qualquer informação, porém, informação superficial. Sim. Aprofundada, a pessoa especialista foi lá, estudou, se dedicou para ter. Eu, no escritório, eu faço bastante atendimento e eu sempre toco no nome do contador, até mesmo porque o advogado e o contador, eles têm que estar sempre muito próximo e tem que ser de confiança do cliente, né? Se você não acredita, não confia no seu advogado, não tem como estar junto. E o contador é exatamente igual. Então, com base nessa situação, Gustavo, como que você, assim, verifica a importância do contador junto com o advogado dentro de uma empresa?
É importante? Você vê isso ou não vê? Como que é a sua leitura? Sempre teve esse ditado, né? Sempre, se você quer ter um negócio, tenha um bom contador e um bom advogado. Eu acho que essa máxima vale nos dias de hoje. Você tem que ter alguém de confiança, alguém que esteja te orientando. Muitas vezes, não ter isso centralizado, porque eu olho muitas vezes, eu vou para cá ou vou para lá porque já tem o contador e o advogado junto. Eu acho que tem que ter o contraponto. Eu acho que o contraponto é muito importante, porque às vezes eu estou falando uma coisa, o advogado está falando outra, e qual é o certo? Nem sempre o contador está certo, nem sempre o advogado está certo, mas a soma dos dois que é o melhor caminho. Então, esse contraponto entre contador e advogado é um casamento perfeito para que você, que tem o seu negócio, tenha sucesso. É uma das chaves para o caminho do seu sucesso. Tem que estar alinhado, porque se o contador falar assim, deixa de pagar o imposto, aí o advogado vem e fala assim, cara, se você deixar de pagar o imposto, por exemplo, do INSS, é apropriação indébita da cadeia. Então, o papel tem que ser junto, Sim. tem que ser orientado com o melhor caminho, melhor estratégia. Bacana. Eu pego algumas situações, Felipe, e a gente tá caminhando para o final, tá? A hora passa... Voando. Eu adoraria ficar conversando a manhã toda, a tarde toda a respeito do assunto, que é um assunto extremamente importante. Aliás, se vocês estão gostando, compartilha, mostra aí pro amigo, enfim, dá um joinha, se inscreve, ouve, né? Fala da gente. Mas, finalizando, né? Caminhando para o final, Felipe, eu queria que você desse uma dica final para o pessoal, mas antes de dar essa dica, eu gostaria que você falasse da seguinte situação. Poxa, sou um empresário, eu, por exemplo, estudei medicina. E, viu, eu não quero saber de contabilidade. Eu não quero ter um financeiro. Existe solução para isso? Se eu quiser só focar no meu conhecimento? Tem empresa especializada que vai me ajudar, visto que eu não quero internalizar? Isso no mundo contábil existe? Existe. Como que funciona? Nós oferecemos essas soluções, eu e o Gustavo, tanto na parte financeira quanto na parte contábil. É o BPO? É o BPO. O que é BPO? A palavra BPO, né? O Business Process Outsourcing. Nada mais é do que também fazer a contabilidade fora, é fazer o financeiro fora. Então, quando a gente terceiriza um processo que não é atividade fim, e não é o core, né, realmente, é lógico que são atividades de suma importância. A gente está falando aqui de atividades como financeiras e contábeis, que foi o tema principal. Mas o médico ele é um bom médico, anestesista, cirurgião, pediatra, etc. Ele não tem, muitas vezes, tempo também para isso ou conhecimento. Ele não precisa, de fato. Nós podemos ajudar. Então, o BPO, a palavra em inglês, cresceu muito, né? Vem crescendo, vem numa ascensão. Os contadores não deixam de ser grandes especialistas também na parte financeira, como também na parte de planejamento, na parte de orçamento, na parte de pessoas. A gente consegue navegar muito bem sobre os temas. Porque, de novo, nós vivemos isso no nosso cotidiano. Nós somos empresários também. E a gente faz bem a parte de finanças. A gente navega bem também nessa praia. Então, nós terceirizamos as operações financeiras do dia a dia. O que é isso? É fazer o contas a pagar. Eu estou aqui hoje gravando podcast, mas eu lembro que vence o imposto. Minha cabeça já está no vencimento da guia do imposto. Aí, muitas vezes, à tarde eu entro no novo compromisso e esqueço de pagar a guia. Aí eu ligo para o escritório e falo, esqueci de pagar, recalculo a guia. Ou esqueci de pagar um fornecedor, ou esqueci de pagar algo que era tão importante. Então, a gente tira realmente essa necessidade do empresário se preocupar com assuntos que são importantes e relevantes, mas que pode ser terceirizado. Nós fazemos toda essa gestão, então o BPO é gerir a parte do contas a pagar, contas a receber e trazer os relatórios para uma discussão um pouco mais estratégica. É isso que faz o BPO financeiro, que é um serviço novo, não novo, eu diria que já existe no mercado há muito tempo, mas que cada vez mais está se difundindo nas pequenas e médias empresas. Está ficando mais acessível, né? Essa é a realidade. Está ficando mais acessível para o pequeno empresário. E a gente pode sim contribuir, né? Acho que contar com os contadores nesse sentido também é importante. Desde a emissão da nota fiscal, né, Mark? Existem clientes que têm dificuldades, ou falta tempo, ou conhecimento. Então a gente pode contribuir nisso. Sim. E a contabilidade nunca
muitas vezes é um BPO, porque nós fazemos a contabilidade fora da empresa. Então, o processo contábil, o processo de apuração dos impostos, o processo tributário, o processo de gestão de pessoas na parte de admissão, folha de pagamento, ele já é feito através do modelo do BPO, fora da empresa, através dos parceiros contábeis, e nós oferecemos esse serviço para poder otimizar e para que o empresário foque no seu negócio e aumente, maximize o seu resultado. Legal, bacana. Estou finalizando aqui praticamente, eu quero agradecer bastante a presença de vocês dois, quero voltar ainda, porque ainda quero uma dica sua, e eu também do Gustavo, mas agradecer a presença de vocês. Vários são os assuntos que a gente aqui não tratou, a gente poderia de novo ficar a tarde toda, né? Eu queria ter entrado no assunto dos impostos, né? Eu comentei aqui a questão do leão, enfim, né? O empresário, se ele pudesse pagar menos impostos, ter uma carga menor, com certeza ele optaria. E eu acho que a gente tendo alguém inteligente do lado especialista, a gente pode ter esse viés. Mas, Gustavo, para encerrar, eu queria uma dica sua e depois eu já jogo direto pro Felipe para ele também dar uma dica pro empresário aí com relação à questão contábil, se você pudesse, por favor. Claro. Dica de ouro. Tenha um contador de confiança. O advogado que seja seu parceiro. E não descuide dos pequenos valores. Muitos negócios crescem e você acaba deixando de olhar, por exemplo, a tarifa que você paga do boleto no banco. Olhe, porque às vezes R$4 tá caro, mas você tem tarifas de R$1. Qual é a diferença? São R$3. Multiplica isso pela quantidade de boletos ou de cobrança que você faz no mês. Quando você usa uma maquininha de cartão de crédito ou de débito mesmo, qual é a taxa que está embutida? Começou em 1,5, hoje já está em 2. Você tem acompanhado isso? Então, os pequenos detalhes faz a diferença no teu negócio. Então, fique atento. Legal. E aí, Felipe, qual que é a sua dica de ouro? Aproveitar o mês de outubro, que é muito tradicional, e prepare o seu orçamento empresarial para 2024. Que bacana. Então, acho que normalmente as empresas esse mês falam muito sobre budget, sobre planejamento, orçamentos. Então, eu sou pequeno, sou médio, não importa o seu tamanho, senta na prancheta, senta na cadeira, pega a prancheta e faz o seu orçamento para 2024. Preveja as questões das suas receitas, despesas e custos, seus resultados, e possa ter uma vida financeira e contábil mais tranquila. E talvez, se me permite só mais uma segunda, peça para ver os seus relatórios contábeis, sente com o seu contador e peça para ele te apresentar de fato. Legal. É aquela história, hoje você pega a receita, coloca no Google, né, de um resultado de um exame, vem milhões de coisas. Pega o balancete da sua empresa, da realidade da sua empresa, o seu contador vai conhecer de forma íntima a sua empresa. Senta com ele, discute, confie no seu contador. Aproveite essa grande oportunidade de poder realmente receber a explicação de quem conhece a sua empresa, a sua realidade. Então, são as duas dicas que eu deixo. Muito bom. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Né? É de conteúdo de qualidade que a gente sempre traz aqui. Fico muito satisfeito do que nós conversamos. Né? Quero também mostrar para quem não conhece ainda a nossa caneca da CECast, né? E agradecer a presença de vocês dois aqui. Se você gostou, compartilha, curte, mande aí para os seus amigos, que logo, logo a gente tem mais vídeos de qualidade. Meu muito obrigado.